Falar de relacionamentos com a lua minguante em Caranguejo é interessante, né? Mas vamos falar porque o Sol está passando em Libra e é isso aí que está pegando agora. Então vamos aproveitar e vamos explorar bem o tema para ver se a gente consegue atingir uma harmonia, uma paz, um equilíbrio aí nas nossas relações. Porque as pessoas têm me procurado e mandado mensagem para saber se eu faço sinastria de casais. E aí eu me lembrei, há uns anos atrás, a medicina fazia aconselhamento nupcial, que seria o aconselhamento genético, depois transformou em aconselhamento genético, mas antigamente era nupcial, porque envolvia inclusive a parte emocional psicológica das pessoas que estavam interessadas em se unir numa relação amorosa. Hoje em dia, não sei se isso é feito, se alguém, né, tem conhecimento de que isso ainda é uma prática da área médica, né? Eu achei interessante, porque indica um grau de autoconhecimento interessante para as pessoas chegar nesse ponto, né, de consultar com um médico, até para fazer exames de compatibilidade, porque essas pessoas vão querer ter filhos mais no futuro, para saber as possíveis doenças que podem carregar na genética daquele casal. Bem interessante isso, né? Eu, um tempo atrás, eu sabia que tinha médicos no SUS que faziam isso. Hoje em dia, não tenho conhecimento, que nem as especialidades básicas parece que estão sendo contempladas, né? Imagina. Mas o que eu estou trazendo aqui nesse vídeo a respeito de relacionamentos, aproveitando o Sol em Libra, obviamente, é sobre essa questão do autoconhecimento para poder se relacionar com outra pessoa. É importante que a gente se conheça em algum nível para poder manter uma relação com outro ser humano? Eu acredito que sim, porque ali, quando a gente se conhece, a gente traça diretrizes para a nossa vida. Assim eu penso, a minha visão astrológica, a minha forma de pensar, né, um Mercúrio de Capricórnio. Eu tenho Sol na casa 7 em Capricórnio também. Marte e Mercúrio na casa 6 em Capricórnio. Então, para mim, a relação tem que ser algo organizado e algo com um objetivo em comum, de preferência, né? Então, quando as pessoas vêm perguntar sobre relacionamentos, eu, de qualquer forma, eu vou ter que levar essa minha visão. Para mim, uma relação tem essas características. Tem que ter algo em comum, tem que ter parceria, tem que ter comunicação organizada e assertiva. Para outra pessoa é outra coisa, a relação é outra coisa. Para outras pessoas não é nem importante. Para outras pessoas, elas estão vivendo dramas variados nessa área, né? Então, eu acho que vale a pena conhecer a situação da casa 7, a casa 8, como eu já falei no outro vídeo aí. E por quê? Para a gente não colher frutos amargos no momento que a gente resolve se relacionar com outra pessoa, vai estar sendo feito um movimento de, simbolicamente, uma fecundação que ocorre. Dois universos se entremisturando ali, se emaranhando na maioria das vezes, né? E isso vai gerar resultados. Então, conforme o que cada um traz consigo e o nível de autoconhecimento que cada um desses personagens tem de si para poder trocar com o outro, o que vai resultar dessa união vão ser os frutos doces ou amargos. E isso tudo tem um tempo no universo para ser realizado. Tudo na vida tem tempo, né? Então, quando eu vou entrar em contato com outro ser humano, vai ser gerada uma reação por causa dessa interação. E conforme o que vai ser gerado, se é uma coisa meio complicada, a gente tem que ter esse discernimento de que vai levar um tempo para aquilo lá ser reorganizado, porque a natureza sempre busca equilíbrio em tudo, em todas as suas relações. Tem até eu não sei se é uma saudação xamânica, né, por todas as nossas relações. Então a gente está sempre buscando isso. Por quê? Porque o mundo é relacional, o planeta ele é interconectado com tudo. Até os seres mais básicos, mais simples da natureza se relacionam em algum momento. Insetos, abelhas, plantas, tudo está conectado. Então a gente vai ter que ter essa,
esse conhecimento, esse estudo de si mesmo, porque estamos conectados aqui com reinos variados da natureza, somos parte disso. Então, se não é para se relacionar com outro ser humano, mas com o todo onde estamos inseridos. E isso diz respeito até aos nossos hábitos. Atualmente está pegando muito aqui onde eu moro a questão ambiental relacionada com resíduos, a produção de resíduos pelo nosso consumo, pela nossa sociedade de consumo. E isso tem a ver com o que eu sou, quem eu sou, o que eu quero, quem eu imagino que eu seja e o que eu preciso para a minha existência. E isso vai refletir no meu consumo e, consequentemente, na geração de resíduos do meu consumo. Todo mundo está inserido numa sociedade industrializada em algum nível. É muito difícil alguém viver aqui da própria produção. A gente não produz a própria roupa, a gente não produz a própria energia, ela vem de uma companhia. Alguns poucos pioneiros estão conseguindo aí, né, manter uma autossustentabilidade em algum nível, mas em algum momento uma coisa da indústria entra na nossa vida e isso aí vai gerar resíduo. Então, quanto menos a gente precisar, menos resíduo gera e o impacto na natureza é gigantesco, né? É só dar uma saída aí nas ruas para ver. Se a companhia de lixo da sua lixo não, se a companhia de limpeza da sua cidade deixa as ruas limpinhas, pode ter certeza, está levando para algum lugar, em alguma cooperativa, usina de reciclagem, um material está chegando, então a gente tem que tomar ciência disso. E se na nossa região isso aí não está implementado, buscar junto às autoridades políticas e lideranças comunitárias, porque isso é um assunto sério e que afeta todos nós na questão da nossa interconexão, né? Somos seres interconectados. Quando a natureza se revolta, ela pega todo mundo, né? Pega quem está consciente, pega quem não está consciente. Infelizmente, é assim que está acontecendo aí, né, com a situação climática do planeta. Por que eu estou falando isso? Porque, como estamos interconectados, a gente tem que, em algum momento, se comunicar com as pessoas. E querer ter harmonia nas nossas relações reflete no nosso consumo, porque as pessoas ansiosas, pessoas emocionalmente afetadas, carentes, elas tendem a consumir mais para apaziguar aquela falta. Isso é uma coisa básica que analistas freudianos podem explicar bem. O que tem a ver o nosso ritmo de consumo com as nossas carências emocionais? Vai dar uma olhada que tem a ver. Então, vamos falar de sinastria. O que significa isso? É a potencialidade que dois mapas têm de combinar e essa relação frutificar em frutos positivos. Para mim, a sinastria tem a ver com isso. Independente de tipo de relação que seja, pode ser entre colegas de trabalho, sócios numa empresa, um casal que quer ter um relacionamento amoroso. Isso aí também tem que ser visto. Por que as pessoas querem se relacionar nesse nível amoroso? O que significa isso? Alguém já parou para pensar o que significa estar vivendo com uma pessoa numa intimidade diária, numa intimidade de rotina? Ter filhos com uma pessoa? O que isso implica na vida de cada um desses personagens nessa história chamada família? A origem disso. Então, para pensar em sinastria, a gente tem que começar a pensar na nossa dinâmica como ser humano, né? E tudo que está posto aí na sociedade, tudo que está acontecendo no mundo tem a ver com isso, com esses grupos formados de seres humanos que demandam certas necessidades, né? E isso, as necessidades humanas que está movimentando toda a máquina social, né? Então eu deixo aqui essa dica para quem está procurando sinastria, para primeiro se conhecer. E assim, né, para as pessoas que a maioria das pessoas que eu conheço, elas carregam uma astral no bolso, praticamente, né? Esses aplicativos agora, vai ali, tá ali o mapa, né, seu, da pessoa que tu quer saber se combina contigo, né? Então eu deixo uma dica aqui, né? Por exemplo, pessoas com Júpiter na casa 7, Libra na casa 7, na cúspide da casa 8, são pessoas que vai ter um enfoque muito grande em relacionamentos pessoais, né? Com tendência para o relacionamento afetivo. Eu conheço uma pessoa que é uma pessoa pisciana,
com tudo em peixes na casa 12, bem dizer. Ela tem Vênus, tem Urano, tem Sol, tem Mercúrio na casa 12. Ela é uma pessoa que vai estar misturada com todo mundo, né? Então essa pessoa me procurou porque ela está dizendo assim, ela quer estar assim no grude da parceria dela lá e está sofrendo porque ela está tomando umas decisões assim, que ela não está muito certa se vai ser bom para a vida dela, é uma pessoa jovem, né? E eu disse, cara, olha, né, tu tem essa tendência de querer se misturar com o outro da natureza, só que direciona essa tendência a se misturar de uma forma que vai te trazer benefício e não te anular e te levar para uma derrocada, vamos dizer assim, do que tu veio desenvolver na vida, né? Que bom quando a gente é jovem, que a gente pode fazer escolhas um pouco equivocadas, que teoricamente a gente tem tempo, né, para realinhar a história toda e depois, né, trilhar um caminho de evolução, né, um caminho assim de autocentramento para poder ser um ser humano pleno aqui nesse tempo que a gente está vivendo. Nós estamos precisando de pessoas conscientes, pessoas bem firmadas no seu propósito, na sua essência, para formar famílias, formar grupos de pessoas unidas e em harmonia, né? E não para se debater, para se digladiar, para se lapidar na dor, né? Porque a maioria dos relacionamentos funciona como uma lapidação na dor, porque um ego bate com o outro, a projeção que eu joguei pro outro tá me devolvendo uma coisa que eu não tô gostando, porque é meu mesmo, né? Então, quando a gente se conhece, a gente acaba, né, parou por aqui, porque agora eu já tô entendendo o que eu preciso, e agora eu não preciso mais passar por esse tipo de situação desagradável para eu buscar o meu brilho pessoal. Isso é um mecanismo perverso e inconsciente que a gente só vai se dando conta depois de muita terapia, de muita busca de autoconhecimento, e assim, quando tá tirando a vendinha, assim, sabe, aquele risco de claridade. Então, imagina, a coisa é bem complexa, né? Então, pessoas que têm essa tendência, e eu trago aqui a visão astrológica, porque é com essa ferramenta que eu busco trabalhar nos atendimentos que eu venho fazendo, né? Eu atendo pessoas que simpatizam com a linguagem astrológica. A astrologia não está aqui para convencer ninguém de que está certo, está errado. Principalmente a astrologia, ela não determina nada. Então já deixo também um aviso aqui para quem gosta de estudar astrologia, né? Para tomar cuidado com certas linguagens astrológicas que determinam coisas. Não existe determinação. Claro, quem estuda essa ferramenta milenar sabe que ela tem um índice de acerto muito grande, mas não quer dizer que seja 100%, porque o índice de acerto grande numa previsão não pode esquecer aquela pequena variável que pode determinar outros caminhos, né? Então, quando a gente olha uma pessoa, dificilmente vai estar acertando 100%. Você tem que fazer isso, aquilo outro. Não, é uma tendência que os astros indicam para colher bons frutos, para ter felicidade na vida. A gente veio para sofrer na Terra, dizem, né? Tem teorias, doutrinas que dizem que a gente se lapida na dor, no sofrimento, porque inevitavelmente sofreremos na Terra. Aqui, quem estuda está sabendo que não é um lugar aprazível, de prazeres, delícias eternas. Haja vista o que está acontecendo aí no planeta. Quem está ligado nas notícias está vendo, né? Como é que o povo está andando aí na Terra, né? Então, ou a gente começa a acreditar que realmente as notícias são manipuladas e só trazem as coisas ruins para alimentar a indústria do medo, ou então realmente as pessoas estão enlouquecidas, se agredindo, se violentando, se massacrando umas às outras, porque não tem um pingo de autoconhecimento para trazer isso para as relações, né? Então a gente tem que escolher a linha de pensamento e viver bem do jeito que dá, porque na Terra, decididamente, a felicidade é algo efêmero e limitadíssimo a pequenos momentos, vamos dizer assim. Mas o autoconhecimento traz a possibilidade da gente ter paz dentro desse caos,
criar o nosso mundo pacífico, o nosso mundo ideal, e não é se alienar de onde está, mas buscar o seu centro. Eu acredito que a astrologia tem essa capacidade, desde que fuja desses determinismos, dessas manipulações que muitas pessoas fazem usando essa ferramenta, porque é muito fácil você direcionar as pessoas para o que você acha que elas devem fazer, mas o livre-arbítrio que foi dado para cada ser humano, inclusive, tem a ver com isso. Escolher as piores opções, mas é o caminho que ela vai trilhar para a lapidação dela daqui não sei quanto tempo, né? Então a gente está vendo, essa pessoa nasceu para isso, tem tudo indicando tal caminho, tal trilha. E aí, se ela não está preparada para aquilo, se ela não está acordada para receber aquela informação, ela vai trilhar aquele caminho automático, né? O automatismo do mapinha dela, o padrão repetitivo, o padrão familiar, ancestral, e ela já está ciente de que existem coisas que podem orientá-la. Então, no tempo dela, ela vai, né, voltar ao seu caminho de luz e de realização, de expansão, né? E então, isso aqui eu digo para essas pessoas de Libra forte no mapa, um Libra natal na casa 7, é a pessoa que vai se relacionar, né? E para ficar atenta nas riquezas que recebeu quando nasceu, das potencialidades que ela pode vir a desenvolver e que não excluem o relacionamento, mas que te preparam para no momento certo trazer para ti toda a potencialidade positiva que um relacionamento pode trazer e não ir de acordo com esses padrões repetitivos de sofrimento, porque também ele é fácil, né? Ele é fácil de ser acessado. A gente tem feito isso há milênios, há muito tempo, buscar a evolução através de relacionamentos desafiadores. Aí a sinastria entra para mostrar isso. Ó, esse relacionamento aqui tem esses desafios. Quem está afim de encarar, né? Com amor, com consciência, com vontade de. É que nem se estivesse indo se matricular num curso lá de extensão, de especialização, bem, sabe, daqueles bem pedreira, assim, né? Vai ser difícil, vai ser desafiador, vai ter coisa assim que dá vontade de bater na cabeça porque não entende, mas um ajudando o outro, o entendimento vai sendo feito, vai sendo assimilado e dali vai se transformando aquela relação em algo cada vez mais precioso, mais bacana, ou, né, cada um com as suas limitações, também ninguém é obrigado a ficar encarando o desafio, porque, né, a escolha livre e tá aí todas essas ferramentas agora para a gente estudar e escolher com quem vai se relacionar. Não vamos esquecer que algum tempo atrás, não faz muito tempo, os relacionamentos eram escolhidos pelos pais dos jovens, né? As pessoas não tinham o livre-arbítrio de escolher com quem ia casar, com quem ia ter uma relação, com quem ia trocar carinho, com quem, né? Entende? E hoje em dia a gente já está livre para isso tudo. Então vamos ter a inteligência de escolher as melhores coisas para a nossa vida. Todos nós, 8 bilhões de seres humanos, somos potenciais seres de luz. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Todos nós temos o potencial de sermos anjos na Terra. Mas se você vai olhar os noticiários, está vendo aí, as pessoas não estão agindo de acordo com essa divindade que todos nós carregamos. Por quê? Porque as doenças não estão sendo curadas. Então, fica aqui essa dica, né? Para não virar estatística no jornal, para não estar gastando dinheiro com terapia por 1000 anos, porque está insistindo num modo de comportamento que não está te trazendo benefício já faz tempo. Procura aí se estudar. Às vezes a notícia que vem ali, a informação que principalmente na astrologia pode vir, não é das mais agradáveis. Como assim? Eu achava que eu era isso, isso, isso. Né? Aí depende da visão, né? Então, por isso que você dá uma busca aí na internet, tem milhares de páginas de astrologia dando todo o diagnóstico ali de cada coisa. Mas quando esse monte de informação não faz sentido nenhum e na nossa prática do dia a dia não está trazendo o retorno desse estudo, procura alguém externo, procura um profissional que usa, que seja astrologia, tarô, psicanálise, o que for,
é bom essa interação externa, uma pessoa de fora que não está envolvida emocionalmente com o seu caso, ela vai poder te ajudar a iluminar as questões. Ela não vai te dar resposta. Mapa astral nenhum dá resposta. Ele indica tendências e aponta possíveis caminhos, como todo as ferramentas terapêuticas e oráculos e tudo que existe aí que o pessoal está intuindo, recebendo, canalizando, né? Então, é isso que eu digo. Se conheça para poder se relacionar bem com outra pessoa. E a sinastria, ela não é garantia de sucesso. Ela, como eu digo, indica tendências, né? Então, quem quiser saber de sinastria, eu tenho algumas pessoas aqui que eu posso indicar, né? Astrólogos bem conceituados, pessoas que já estão há um tempo estudando essa ciência. E, né, desejo sucesso e felicidades nos nossos relacionamentos. Vamos continuar falando disso exaustivamente neste mês de Libra, porque é um assunto muito bom, eu adoro, eu tenho Sol na casa 7 e eu tenho Lua em Libra, então falou de relacionamento, tá falando de algo que eu gosto muito de estudar e compreender cada vez mais. Beijo e até o próximo vídeo.